Então, a gente está liberando a entrada das pessoas, mas dentro de 5 minutinhos a gente vai começar. Aí, para dar esses 5 minutinhos, eu vou aproveitar para falar um pouquinho da nossa coleção de educação para o trânsito. O ano passado, nós fizemos o lançamento, depois eu vou pedir para a senhora mandar o endereço postal para a gente mandar uma coleção para a senhora, tá? Na sexta-feira, nós vamos ter a contação da história do Curupira, o super amigo do trânsito. Nosso grupo de pesquisa, depois de bastante tempo trabalhando aí, a Beth, que é a nossa estrela regional, né, nos ajudando bastante, nós percebemos que o material de educação para o trânsito, ele era muito voltado para a região sul-sudeste. E aí, então, nós fizemos o nosso amazônico. A partir das lendas, né, das nossas lendas amazônicas, nós vamos trabalhando um trânsito seguro, humanizado, e dentro da nossa realidade. Então, na sexta-feira, nós vamos ter a contação dessa história, que é o primeiro volume da coleção Educação para o Trânsito. Ele aborda o transporte coletivo, o ciclista, o pedestre, os condutores, de uma forma bem lúdica. O nosso segundo volume, que é Iaçá, que é açaí ao contrário, tá? Iaçá é o nome de uma menina, e é a nossa ciclista. Então, o segundo volume, ele é focado para o ciclista, em especial o ciclista mirim. Dentro também de uma linguagem bem regional, só para a senhora ter uma ideia, a nossa história no final termina com a Iaçá, com sua avó tomando uma bela tigela de açaí, contando tudo que ela aprendeu sobre educação para o trânsito. Bem divertido, bem regional. Ela vai receber aí na sua casa daqui uns dias. Ai, que bom. Para a gente o endereço, ou para mim, ou para a Beth, tá? Aí depois vem o terceiro volume, ele é bem regional mesmo, não é da obrigação do Detran trabalhar, mas a gente trabalha de forma muito coletiva, é da Marinha, que ele trata do trânsito nos rios. Trânsitos ribeirinhos. O nosso grupo de pesquisa, ele também trabalha com as meninas escalpeladas. Nós temos um projeto de pedagogia hospitalar, né, que é aí liderado pela professora Jacirene, pela professora Seila e pela professora Rosilene. E aí a gente integra, né, os dois projetos. Nós temos aqui muito acidente nos barcos que não tem proteção do motor. Escalpelamento. O que é o escalpelamento? Quando o motor arranca os cabelos, né, das meninas ou dos meninos, que eles também têm cabelos compridos, né? Então, a gente trata especificamente da segurança do trânsito ribeirinho. É o nosso volume mais vendido, mais disseminado, né? Vamos dizer assim. E aí, a gente também trabalha a questão ambiental. Mais do que nunca precisamos trabalhar meio ambiente, né? Nossas matas estão pegando fogo, nossas florestas. Então, é importantíssimo a gente estar trabalhando nessa questão ambiental também. E quem é que vai falar dessa aula de educação para o trânsito ribeirinho e da educação ambiental? Nada melhor que nossos personagens, né? O boto, a iara, o peixe-boi. Então, é bem regional mesmo, né? A gente procurou fazer algo regional porque a gente sentiu falta. Além disso, nós temos o nosso manual do professor. Na verdade, são dicas. Nós citamos muitos dos seus livros aqui nesse manual. Obrigada, como referencial bibliográfico, o seu blog, que é rico em marchinhas de carnaval, com o tema trânsito, outras histórias, paródias. Então, a gente divulga aqui para os professores, além de como trabalhar a nossa coleção, outras dicas de outras referências que eles podem ir atrás. Estamos agora... Era para a gente estar lançando agora, mas com a pandemia a gente teve que atrasar um pouquinho. Nós estamos fechando mais 3 cartilhas. Uma vai tratar especificamente do trânsito para o idoso. Nós vamos fazer uma homenagem para o pai da professora Jacirene, que era um idoso bem teimoso, né? Que andava de forma bem teimosa. E aí a gente vai trabalhar porque a mobilidade urbana para o idoso é um grande desafio, né?
E a outra, a gente vai pegar a moça do táxi, que é uma lenda regional também, relacionando com o Círio de Nazaré. Aqui em Belém, no Círio de Nazaré, a cidade fica muito movimentada. Mais de 2 milhões de pessoas na rua para a procissão, então já viu como o trânsito fica, né? Então, a gente trabalha a educação para o trânsito para esse momento específico, que é o Círio de Nazaré. Está relacionando cultura, religião e a educação para o trânsito, né? E a outra, nós não vamos falar ainda, né, meninas? Mas a gente pretende trabalhar a inclusão social. Temos também poucas produções nesse sentido, né? Mas é mais para frente, né? A gente vai produzindo de acordo possível, né? Nossas pernas alcançam, vamos dizer assim. Então, aproveitando aí para fazer a comercialização e a divulgação, né? Do nosso material. Muito bacana, eu tinha já visto alguma coisa nas redes sociais, lançamento de vocês, muito legal essa ideia de trazer para a realidade a questão da segurança do trânsito, porque fica mais fácil, né, das pessoas entenderem e se sentirem como responsáveis, ficam se aproximando da realidade, muito legal mesmo, parabéns, vocês estão uma iniciativa muito importante em prol da segurança no trânsito aí da região, muito bom. Isso. A senhora é referência nos nossos TCC, nos nossos PIBICs, né, nossas iniciações à pesquisa, ao nosso projeto de extensão, e aí a gente está aí já há um bom tempo, né, nesse projeto de extensão, nos estágios, produzindo junto com o Detran, em especial com a pedagoga Elizabeth, que vai estar conosco, né? E a gente, professora, está organizando um livro mais acadêmico, com os artigos da extensão, dos estágios, dos TCCs que nós produzimos, e aí de público nós gostaríamos de convidá-la para a senhora fazer o prefácio, ou contribuir com... Bacana, ótimo. Vamos conversar, vamos fazer assim. Ah, que bom! Só no Eu tenho bastante orgulho desse pessoal e da equipe, tanto do Detran, quanto vocês, com relação a tudo que fazem pela educação para o trânsito. Eu tive algumas vezes em Belém, e a acolhida é sempre muito boa, a dedicação, é muito bom isso. Eu sempre digo que em Belém tem, no Pará, né, de modo geral, existem 2 calores, o calor do clima e o calor humano. Gosto muito dali, espero que logo acabe a pandemia, para que a gente possa continuar esse trabalho também presencial, que é tão bom, né? Bom, eu vou oficialmente abrir o nosso evento, né, para os presentes, sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a professora Diana Lemes Ferreira, mais conhecida como Diana Lemes, porque tem muitas Dianas na UEPA, então, para diferenciar, tem muitas Ferreiras também, ficou Diana Lemes. Então, eu coordeno o GEPEN, né, tenho orgulho de estar à frente desse grupo de pesquisa. A gente já vem construindo discussões sobre a educação para o trânsito já há algum tempo, né? A gente, geralmente, nessa semana, a gente faz algumas culminâncias, faz oficina nas escolas. Com a pandemia, a gente teve que se readequar, né, fazer um evento mais sucinto, embora todos os dias, nesse horário, que é o horário que a gente avaliou que as pessoas têm mais condições de acessar a internet, né, as que trabalham, as que estão chegando, as que estão fechando aula, né, então a gente fez essa avaliação que esse horário seria um horário que atendia bastante o nosso público. Eu quero agradecer, em especial, a professora Irene, a gente sabe que a agenda dela é disputadíssima, mas mesmo assim ela aceitou e está aqui conosco, então nosso agradecimento em nome do GEPEN, em nome da UEPA, em nome do Detran, tá? Porque esse projeto ele tem a parceria do Detran, né? UEPA e Detran, não é só UEPA. Quero agradecer à comissão organizadora, em especial o professor Geudes, porque as novas tecnologias não são fáceis, e ele as domina e nos ensina bastante a trabalhar com elas, né? Então, ele tem sido fundamental nesse evento. Então, em nome do professor Geudes, eu estendo todo o agradecimento à comissão organizadora. Também quero fazer um agradecimento especial ao Núcleo de Atendimento Especializado do CCSE, que disponibilizou os intérpretes de Libras. São todas mulheres, são 6 intérpretes. Hoje nós vamos contar com a Thaís Romana e com a Ohana, tá? Mas já agradeço também a Natiele Macedo, a Jéssica Malateca, a Silvana Alves,
e a Natiele, que estarão conosco durante a semana. Então, hoje, eu vou colocar daqui a pouco no chat, né, o nome da Thaís e da Ohana, para quem precisa do serviço, clicar e destacar a tela delas, tá? Para o serviço de intérprete de Libras. A nossa programação hoje, nós vamos ter a abertura com a professora Irene. Amanhã nós vamos estar falando sobre formação de professores, em especial a formação continuada, como é que está sendo trabalhada a educação para o trânsito, e o nosso estudo, ele foca Belém, a rede municipal de Belém, é o fruto de um programa de iniciação científica, tá? Na quarta-feira, continuaremos discutindo a formação de professores, mas agora no campo da formação inicial, das licenciaturas. A nossa pesquisa de TCC trabalhou justamente o curso de pedagogia, e depois vamos ampliar isso para os outros cursos. Na quinta-feira, vamos falar da nossa experiência de estágio supervisionado, né, dessa parceria entre o DETRAN e o EPA. E na sexta, vamos ter uma contação de história, porque ninguém é de ferro, né? Contação de história. A gente é adulto, mas a gente gosta de ouvir histórias, principalmente quando é com uma pessoa como a Esther, né, que é uma contadora de história muito renomada. Então, eu declaro aberto nossos trabalhos, né, e vou passar a palavra para a professora Beth, que vai mediar os trabalhos a partir de agora, tá bom? Depois a Irene vai poder estar fazendo as suas falas. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Estão me escutando? Estão me escutando? Bom, é uma honra novamente, né, receber a professora Irene Rios, que é a nossa parceira. Ela já esteve conosco aqui no Departamento de Trânsito do Estado do Pará, participando de uma formação para os componentes do setor da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, e foi a partir daí que a gente teve mais essa conexão, né, de trabalho, de repente de algumas dúvidas que porventura ocorrem no nosso cotidiano. A professora Irene Rios sempre esteve conosco, né, uma grande mestra na área da educação para o trânsito. É uma honra para nós estarmos com ela, e eu particularmente não quero falar muito. Eu disse para ela que nós não iríamos falar muito, nós vamos deixar que ela venha falar mais, porque ela tem muita coisa para falar conosco, sobre educação para o trânsito, sobre preservar vidas, segurança. Então, todos nós estamos aqui muito orgulhosos e orgulhosas de estar aqui, e passo agora a palavra para a professora Irene Rios, para a gente nos embebecermos nesse conhecimento que ela tem muito grande. Professora Obrigada, Beth. Obrigada, Beth. Mais uma vez, agradeço essa oportunidade de poder contribuir com a equipe de vocês, contribuir com a educação para o trânsito, é sempre uma grande satisfação. Eu já estou nessa área há bastante tempo, e é um desafio, né, educar para o trânsito, porque a gente sabe que a educação, de um modo geral, ela muitas vezes não, ela fica só no discurso, na hora que é para acontecer, que é para botar no papel, na hora que é para colocar em prática, não acontece. E, então, a educação para o trânsito está junto nessas questões, nessa dificuldade toda que nós temos aqui no Brasil. Vamos ver se eu consigo aqui colocar, então, uma apresentação, vou tentando aqui, para a gente poder conversar melhor, né? Ficar mais dinâmico. Eu estou até hoje já, né, desde 2004, ou seja, já faz quase 16 anos que estou na educação para o trânsito. Antes já atuava na educação, porque sou formada em letras, então já trabalhava lecionando já, mesmo antes da graduação em letras, eu já lecionava para as séries iniciais, para a educação infantil, até porque eu também tenho magistério, o meu ensino médio é magistério, então eu já lecionava para essas séries, e depois continuei lecionando para o ensino fundamental, ensino médio, na disciplina de língua portuguesa. Então, a educação já está comigo já há muito tempo, e essa questão de criar músicas, de escrever sobre o tema, de escrever histórias, não só sobre educação para o trânsito, sobre outros temas, já vem desde antes. Eu já tinha livros publicados antes de trabalhar na educação para o trânsito,
já escrevia paródias, já fazia poemas. Então, é algo que eu gosto de fazer e que eu adaptei para a área de educação para o trânsito. Eu não entrei por acaso, eu entrei por uma motivação, como acontece com muitas pessoas, né, que estão nessa causa. Eu também tive uma pessoa da família, meu irmão, que sofreu um acidente de trânsito. Não podemos chamar de acidente, porque, na verdade, o que acontece no trânsito é algo que pode ser evitado, e acidente nós não podemos... acidente é um desastre, né? Um caos que não, é algo que é imprevisto, por isso inevitável, mas o que está no trânsito não é isso, né? São imprudências que resultaram em vítimas. Então, eu entrei nessa causa por esse motivo e parei de lecionar língua portuguesa para trabalhar na educação para o trânsito, porque me apaixonei, entrei por uma causa e acabei me identificando e me apaixonando por isso, pelo trânsito, e estou até hoje, fiz o meu mestrado em educação para o trânsito. Na verdade, não foi o programa não era de educação para o trânsito, era educação. A pesquisa que foi direcionada à educação para o trânsito, né? Antes disso, já tinha feito outras pós nessa área também. Enfim, estou sempre aprendendo, cada vez, cada treinamento, cada ação é uma aprendizagem. Será que conseguimos? O tema deste ano é percepção de risco, perceba o risco, proteja a vida, né? O tema que nós estamos trabalhando já desde abril, desde o Maio Amarelo, e agora continuando na Semana do Trânsito, que na verdade a educação para o trânsito ela deve ser constante. Então, devido a muitas cidades, devido a esses períodos, Maio Amarelo, Semana do Trânsito, acaba se trabalhando o trânsito não o ano inteiro, somente nessas datas, o que não é legal, né? É importante que se trabalhe o trânsito o ano inteiro, principalmente quando se trabalha com crianças, com adolescentes, para que seja constante esse trabalho, essa abordagem do trânsito, tendo em vista que eles, as crianças principalmente, acabam, se não falar nisso constantemente, eles acabam vindo outros interesses, e toda aquela mensagem colocada na educação para o trânsito, ela acaba sendo menos significativa e a gente não consegue o resultado que pretende. Então, nós temos o tema deste ano, perceba o risco, proteja a vida. Temos que pensar sobre o significado dessa frase, né? Dessas duas frases, perceba o risco, proteja a vida. Então, vamos ver a definição disso e como isso deve acontecer no trânsito, o que nós podemos fazer para que isso aconteça, que isso acaba sendo até um objetivo da educação para o trânsito, querer que as pessoas percebam o risco, que elas protejam as suas vidas, é o que nós queremos, né? Perceber, se formos ver o significado dessa palavra, ela tem mais de um significado. Perceber pode ser compreender, captar algo por meio dos sentidos, da mente. Então, para perceber alguma coisa, eu preciso ouvir, ver, sentir. É algo que está relacionado aos meus sentidos. Por exemplo, percebeu que o semáforo estava fechado. Precisou, através do sentido da visão, percebeu que o semáforo estava fechado, melhor. Então, através dos sentidos, nós temos as sensações, e essas sensações, elas são selecionadas, umas que são mais importantes, outras não, umas a gente... Aquela frase que a gente diz, viu, mas não enxergou, né? Entrou no ouvido, saiu no outro, escutou, mas não assimilou, é porque não percebeu. Então, quando eu percebo aquelas sensações que eu tenho, vindas através dos órgãos do sentido, quando eu percebo, elas são interiorizadas. Eu sou capaz de refletir sobre essas sensações e aprendo com isso
e mudo de atitude, que é o que nós buscamos no trânsito, tenho atitudes corretas. Então, a percepção, ela está relacionada ao sentido e ela também está relacionada à intuição. Então, perceber também é entender por meio da intuição, da sagacidade, né, da inteligência, do conhecimento. A percepção, ela refere-se a capacidades nos seres humanos de associar as informações sensoriais à memória e à cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos, e orientar nosso comportamento. Essa foi uma citação que eu peguei, que eu recortei. Eu fiz o curso do Detran do Rio Grande do Sul, que é muito bom, quem tiver oportunidade de fazer, é Trânsito e Cidadania, foi o nome que eles deram esse ano. Educação para o Trânsito e Cidadania, acho que é esse o nome. Mas ele é muito interessante, o material que eles colocam é muito rico em definições, em contribuição para a educação para o trânsito. Eu não sei se vai abrir outras turmas esse ano, mas eu sempre que abro, eu estou divulgando nas redes sociais. Já é o segundo curso que eu faço com eles, e é sempre muito bom. E eles colocaram um texto, antes até do tema, eu acho que o curso foi antes, eu não estou lembrada bem, mas eles colocaram um texto sobre percepção de risco. E essa citação está lá, a percepção. O que seria a percepção diante, né, contextualizada com a questão do trânsito. Então, quando eu falo para as pessoas, perceba o risco, eu coloco isso, às vezes a pessoa ela não percebe, mas não é porque ela não quer perceber, é porque ela não tem toda essa informação necessária para que ela tenha essa percepção, né? Ela não tem o conhecimento necessário para que ela tenha essa percepção. Ela não entra no carro, coloca o cinto de segurança só no banco da frente, não exige que as pessoas coloquem o cinto no banco de trás, o motorista, no caso, ou até o próprio passageiro que está no banco de trás não coloca o cinto de segurança, ele, talvez porque não perceba o risco de andar sem o cinto de segurança no banco de trás, porque ele não teve esse conhecimento, talvez ninguém tinha falado para ele, que se é uma pessoa que estiver solta no banco de trás, numa colisão, ela vai para frente com um peso muito maior e que pode, além de ter sequelas graves ou até perder a vida, tirar a vida dos demais ocupantes do veículo. De repente, essa pessoa que não usa o cinto de segurança no banco de trás, ela imagina que esse banco da frente vai protegê-la, caso haja uma colisão. Então, falta esse conhecimento, por isso ela não tem essa percepção de risco com relação ao uso do cinto de segurança no banco de trás. Então, perceba o risco, né? Você pode passar para o próximo slide, por favor? Então, nós já temos uma ideia do que seria a percepção, depois estou disponível para perguntas para a gente discutir mais essas questões. Então, pensamos sobre o perceber. Agora, vamos pensar sobre o risco. O risco, o que é? É a probabilidade da ocorrência de algum evento indesejável que pode ocasionar alguma consequência. Então, é uma probabilidade. O perigo é algo mais forte, o perigo já está certo. O risco é uma probabilidade, né? Por exemplo, tenho ali a onça, né? A onça, as pessoas podem ter diferentes percepções de risco com relação à onça. Eu jamais chegaria perto de uma onça, porque eu sei o quanto ela é feroz, né? Porque eu posso virar alimento da onça. Então, eu tenho conhecimento, tenho a percepção de risco e não me aproximo da onça. Uma criança, por exemplo, vê a onça, um bichinho tão bonitinho, não tem esse conhecimento do quanto a onça pode ser perigosa para as pessoas, né, que ela não está acostumada, não é o habitat dela, é capaz de chegar lá e tentar fazer carinho nessa onça. A percepção de risco dessa criança é diferente da minha, que já tenho conhecimento antecipado sobre os riscos, né, em relação à onça.
Então, o risco ele é diferente de uma pessoa para outra, de uma situação para outra. O risco ele pode ter o automóvel com freio ABS, oferece determinados riscos. Sem o freio ABS, são outros riscos. Então, ele varia conforme o tipo de automóvel, conforme as condições de tempo. São vários fatores que influenciam no risco. E o risco pode ser real, aquele risco que realmente está ali, né, que seria o perigo, ou ele pode ser o risco percebido. O exemplo que eu coloquei, né, o risco real é a onça. O risco percebido é o como eu vejo essa onça, né? Tem caráter pessoal e ele varia com uma série de fatores, tanto coletivo quanto individuais, como de conhecimentos e raízes sociais, culturais, psicológicas, de valores e de vivências. Então, o risco, a percepção que eu tenho do risco está relacionado a todos esses fatores. A cultura, né? As pessoas não usam o celular enquanto dirigem, às vezes por uma questão cultural, nós vamos falar mais à frente sobre isso também. Pessoas cometem infração, pode ser por questões culturais, a percepção dela de risco é diferente de uma pessoa que tem já toda uma bagagem com relação ao perigo, com relação às infrações, com relação a todas as consequências ocasionadas, né, devido às infrações. Você pode passar para o próximo, por favor? A percepção de risco é o ato de tomar consciência por meio dos sentidos, como eu já havia falado. Então, vimos o que é a percepção, muito resumidamente, e o que é risco, também de uma maneira mais resumida, porque se formos detalhar com vários exemplos, acabamos não avançando e o nosso tempo vai acabar ficando muito longo aqui. E não é essa a ideia, né? A ideia é a gente colocar isso mais na parte prática. Então, a percepção de risco, o que ela é? É o ato de tomar consciência, então, tendo em vista a maneira como eu percebo, né? Tomar consciência por meio dos sentidos, audição, tato, visão, olfato, paladar, de algum perigo iminente, adotando a decisão adequada para evitá-lo. A capacidade de percepção de risco das pessoas, ela varia ao longo do tempo. Então, quanto mais aprendizagem eu vou tendo sobre aquele risco, sobre o perigo, né, mais a minha percepção vai mudando, né, vai melhorando com relação à segurança, né, ou, de repente, pode até piorar, conforme o aprendizado, porque eu posso ter um conhecimento negativo com relação a isso também, se é que podemos chamar de conhecimento negativo, mas uma influência negativa, melhor assim, com relação ao risco. Né? Eu posso ser influenciado pelo meu grupo, pelas pessoas com quem eu convivo. Besteira, você pode beber e dirigir, que não tem problema. A criança é muito influenciada, né? Aqui nós temos um exemplo sobre a percepção de risco na travessia de rua. Atravessar a rua é um risco. Atravessá-la sem olhar para os lados aumenta muito esse risco. Reconhecer que ao atravessar a rua, por mais calma que ela seja, existe a possibilidade de atropelamento, de ter a percepção do risco. Então, eu não terminei a frase, vou repetir. Reconhecer que ao atravessar a rua, por mais calma que ela seja, existe a possibilidade de atropelamento e ter a percepção de risco. É ter a percepção de risco. É assim. Então, agora, a atitude de usar a faixa de pedestre, olhar para os lados, esperar os carros passarem, e aí sim atravessar com segurança, é fazer o gerenciamento desse risco. Então, eu tenho um risco ali, que é a rua. Se eu for atravessar sem olhar, sem usar a faixa de pedestre, de qualquer jeito, esse risco aumenta. Porém, se eu reconhecer que o risco existe, se eu tiver a percepção, né?
Se eu reconhecer que esse risco existe, usar a faixa, olhar para os dois lados, verificar se os carros pararam, observar o semáforo, tomar todos os cuidados, aí eu estou tendo realmente a percepção de risco, né? E eu estou gerenciando, além de ter a percepção, eu estou gerenciando esse risco quando eu tomo todas as atitudes. Você pode passar para o próximo. E isso acontece em várias situações do trânsito. Então, eu tenho uma situação de risco, e se eu não tomar os devidos cuidados, esse risco aumenta, e a partir do momento que eu tomo os cuidados, seja dentro de um automóvel, seja andando, caminhando, como passageiro, enfim, qualquer tipo de usuário das vias, quando eu tomo todos os cuidados, é porque eu estou gerenciando esse risco. Eu tive a percepção do risco e estou gerenciando para que não aconteça nenhum acidente, nenhuma violência viária, né? E os riscos, e os acidentes, a violência viária, melhor, né? Acontece porque as pessoas, elas não percebem os riscos e não gerenciam, elas agem como se eles não existissem, né? E os fatores de risco, eles são diversos. São elementos com grande probabilidade de desencadear ou associar-se ao desencadeamento de um evento indesejado, não sendo necessariamente fator causal, melhor, né? Então, o fator de risco, ele pode ser a causa de acidente ou não. A pessoa que bebe e dirige, ela está apresentando um fator de risco. Mas esse acidente pode ter acontecido por outro motivo, só que por ela estar bebendo, por ela estar embriagada, isso associou junto, né? Pode ter sido por excesso de velocidade, por diversos outros motivos, a causa da violência viária. Mas, então, o fator de risco não necessariamente está relacionado à causa. Mas muitas vezes está. O próprio fator de risco é também a causa da violência viária. Então, quanto maior o número de fatores de risco simultâneos, maior será a probabilidade de que algo aconteça, né? Então, isso uma contestação óbvia até, né? Quanto mais fatores de risco, quanto mais infrações, quanto mais imprudências, maior a probabilidade de acontecer uma violência viária. Pode passar, por favor. E a educação para o trânsito vai atuar bem nessa parte aí. Para que haja percepção de risco, para que haja a proteção à vida no trânsito, é necessário que os usuários das vias tenham conhecimento e conscientização sobre os fatores de risco e sobre os fatores de proteção à vida. Então, essa é uma das funções da educação para o trânsito, é proporcionar às pessoas esse conhecimento. Se o fator de risco é a falta de conhecimento sobre o uso do cinto de segurança, sobre a sua verdadeira utilidade, a educação para o trânsito vai fornecer isso, né? Se o fator de risco é o dirigir em alta velocidade, a educação para o trânsito deve fornecer esse conhecimento sobre esses riscos de dirigir em alta velocidade. Então, nós temos que contribuir para que as pessoas tenham percepção de risco e proteção à vida, para que as pessoas percebam o risco e protejam a vida. Muitas pessoas só vão conseguir perceber quando for realmente informado, mais do que isso, quando for interiorizado, quando houver a conscientização. Pode passar, por favor? Porque a percepção de risco, ela vem acompanhada, né? O que nós queremos, ou melhor, ela além de vir acompanhada, ela não só vem acompanhada, como ela traz esses resultados. A percepção de risco, ela tem uma grande... A pessoa que percebe o risco,
ela tem uma grande facilidade também de se conscientizar. Nós temos uma grande possibilidade de haver a conscientização sobre esse risco, né? Porque só a percepção de risco, às vezes a pessoa percebe o risco, mas se arrisca. Ela subestima esse risco, né? Ela sabe, existem essas pessoas que sabem do risco e mesmo assim arriscam. Sabendo que não pode beber e dirigir, bebem e dirigem. Sabendo que não pode usar o celular enquanto dirigem, usam o celular enquanto dirigem. Então, a percepção de risco, ela precisa, falei antes que ela vinha acompanhada, é o que nós queremos, mas que ela venha realmente acompanhada da consciência, da conscientização. Porque a conscientização é que vai atuar na prática, na atitude. A partir do momento que a percepção de risco é interiorizada, que a conscientização sobre o risco, sobre o valor da vida, vai haver a prática de atitudes seguras no trânsito. Pode passar para o próximo? Falando um pouco aqui da questão que nós temos aqui no nosso trânsito, com a finalidade de mostrar o quanto a educação para o trânsito é importante em todo esse processo. Tem um quadro aqui que faz um levantamento dos índices de acidente de trânsito do DataSUS e do DPVAT, de 2014 a 2018. Então, em 2014, foram 187.806 mortes pelo DataSUS. Não em 2014, somando esses 4 anos, desculpe. Somando de 2014 a 2018, 187.806 pessoas perderam a vida. Isso dá uma média de 37.561 mortes ao ano e 103 por dia. No DPVAT também nos fornece essas estatísticas, um pouco diferente, até porque o seguro DPVAT, as pessoas têm 3 anos para requerer o seguro. Então, muitas vezes, ao ano não coincide, então acaba sempre dando uma diferença entre o seguro DPVAT e o DataSUS. Mas os números são altos tanto de um quanto de outro, né? Então, o DPVAT nos coloca 207.706 nesses 5 anos, uma média de 41.541 ao dia, ao ano, né? E 114 ao dia. Mas o que nos assusta, as mortes, é assustador. É muito alto, é uma pandemia que já vem há anos, né? Porque não é só no Brasil, são em vários países que acontece. O Brasil está entre os países que mais tem o índice da violência viária, mas temos outros países que também estão com situação bem grave, né? Mas, então, nós temos uma pandemia já, que não acontece só em 2020, ela já vem vindo, aqui nós temos 5 anos, até 2018, né? Já no DataSUS e no DPVAT já tem os dados de 2019. O do DataSUS são dados ainda preliminares, mas o DPVAT já está consolidado. Então, já é possível fazer esse levantamento. Eu não coloquei justamente por ser preliminar, eu achei que não deveria colocar, né, esses dados nesse momento. Mas o que nos assusta, como eu vinha dizendo, são as pessoas que ficam com sequelas, porque o número é muito alto. Então, as pessoas que requereram o seguro DPVAT por sequela, nesses 5 anos, 1.969.797. São 393.959 ao ano, a média, e a média diária, 1.079 pessoas que ficaram com sequela, que lá no seguro DPVAT eles colocam como invalidez permanente. Pessoas que perderam algum membro, um dedo, seja um dedo, uma mão, ou uma perna, pessoas que estão na cadeira de roda, né? São muitos casos e muitos jovens, muitos motociclistas. Então, é uma situação muito grave essa que nós temos aqui no trânsito, e que muitas pessoas não têm conhecimento sobre essa realidade, ou se têm, fecham os olhos, né? E acabam não investindo nisso para que mudemos essa realidade. Pode passar para o próximo. As
consequências de toda essa violência viária, elas vão além dos hospitais. Lá nos hospitais, vão além dos hospitais e, né, da perda, né? Nos hospitais, nós temos lá, aparecem sequelas físicas, né? São as lesões, queimaduras, amputações, etc. Todo o sofrimento, dor e tal, né? Mas nós temos também as sequelas emocionais, que é a culpa, muitas vezes, por uma pessoa por desconhecimento, por falta de valores, por falta de responsabilidade, por falta de educação para o trânsito, se envolveu no acidente de trânsito e matou uma pessoa, e carrega essa culpa, e nem todo infrator é mau. Nem todo mundo que mata no trânsito, ninguém sai de casa com o carro querendo matar alguém. Claro que também ninguém sai querendo morrer, né? Mas nós temos aquele infrator que realmente ele cometeu aquela infração por desconhecimento. E temos aquele responsável, que claro que precisa aprender de outras formas, né, para que evite continuar fazendo, né, esse tipo de sofrimento, esse tipo de consequência. Então, temos as sequelas emocionais, a culpa, a depressão, os conflitos familiares, afastamento social, tudo isso. Pensa numa família que perdeu alguém, né? Um ente querido, uma mãe que perdeu um filho, não é bom nem pensar, que deve ser a pior dor que existe você perder um filho, né? Então, e tem muitas famílias passando por isso. Isso não é ficção, é real. Existem famílias, e não são poucas, existem mães, e não são poucas, que perderam seus filhos no trânsito. Então, daí, além da culpa do infrator, vem a depressão dessa família, os conflitos, porque acaba desestruturando, vem o estresse, vem afastamento social, enfim, toda uma gama, uma quantidade de sequelas emocionais. Temos as sequelas econômicas, a pobreza, que muitas vezes você gasta, pensa numa pessoa que ficou com sequela, numa cadeira de rodas, né? Quanto gasto ela vai ter? A família, às vezes, não tem como administrar isso. É a mãe que tem que largar do emprego, ou o irmão, enfim, para cuidar, a esposa que tem que largar do emprego, enfim, exemplos, né? São várias situações, e daí vem a pobreza dessas famílias por causa do acidente de trânsito. As sequelas sociais, a insegurança que nós temos nas vias, por causa disso, né? Quanto mais imprudência, quanto mais infração, mais muitas vezes a gente fica com receio de fazer uma viagem, pensando, poxa vida, será que essa viagem vai ser segura? Porque a gente sabe que muitas vezes não é segura, né? A gente vê nos feriadões como aumenta o índice da violência viária. Então, a insegurança nas vias, os hospitais cheios, né? Que muitos trabalhadores chegam lá, não tem mais leito, todos ocupados, ou a maioria, aqui no sul, em Santa Catarina, geralmente 60%, a média, está ocupado com acidentados de trânsito, com pessoas vítimas do trânsito. Então, e esse impacto gera muita despesa, né? Pensa na quantidade a mais de despesa que tem um hospital devido a isso. Quanto mais os cofres públicos gastam devido à violência viária, né? Quantos funcionários a mais, quantas cirurgias a mais, enfim, tudo mais. O impacto da Previdência, quantas pessoas que se aposentam ainda na flor da idade, poderiam ainda contribuir muito e já se aposentam devido à violência viária. Enfim, todas essas sequelas, que muitas são devido à violência no trânsito. Então, não é só aquela sequela física, não é só aquela pessoa que precisa se curar. Tem tudo mais bem acompanhado, né? Todas as outras também. Podemos passar para a próxima. Se alguém quiser me interromper durante, não tem problema, a gente pode, até para ficar mais dinâmica, só pedir a palavra. Quem vai cuidar, tratar dessas sequelas, dessas consequências, é o setor de saúde.
São os médicos, enfermeiros, como eu coloquei. Nós aqui, educadores, nós precisamos tratar das causas da violência viária. Nós precisamos tratar dos fatores de risco, né? Mostrar os fatores de risco. Mas quais são realmente as causas da violência viária? Pode passar, por favor. Geralmente, nos índices, nas estatísticas, não se coloca as causas, né? Eu acho que essas estatísticas, elas precisam, para nós, trabalhamos com educação para o trânsito, nós precisamos ter bastante conteúdo, precisamos de pesquisa, precisamos saber aonde atuar, precisamos saber qual é o foco das nossas atividades educativas. Achei muito bacana trazer a coleção de livros para a realidade, é isso, é você trabalhar com algo real. Então, o Denatran, eles colocam as campanhas nacionais, os temas para se trabalhar por períodos, mas isso é para a gente ter como base. Mas, de repente, a minha região, eu preciso trabalhar uma outra questão, eu preciso trabalhar um outro tema, que não seja, de repente, o que eu tenho que trabalhar na minha região, que está causando mais violência viária, não são os pedestres, são os motociclistas que estão sem capacete. Enfim, sei lá. Então, é preciso eu ter conhecimento sobre o que realmente está causando a violência viária e atuar nesta causa, né? E a Polícia Rodoviária Federal, eles colocam algumas causas nos relatórios estatísticos deles, referente aos acidentes que acontecem nas rodovias federais. Então, aqui nós podemos ver que a principal causa é a falta de atenção, tanto dos condutores quanto dos pedestres. Depois, que é 42%, né? Isso é referente a 2019. Depois vem o fator humano associado à fiscalização ou à infraestrutura viária. Então, vem a questão junto, né? Fiscalização e fator humano, que também é alto, 24%. Fator humano não associado à fiscalização ou à infraestrutura viária, 10%. Ingestão de álcool ou substâncias psicoativas, 7%, que também está relacionado ao comportamento humano, né? Lá no final é que vem as outras questões, que são problemas com veículos, causas associadas a problemas ou defeitos nas vias, 6%, fator externo, 5%. Então, nós comprovamos mais uma vez, que já foram feitos vários estudos sobre isso, que a principal causa é o humano, né? É o fator humano. Então, apesar de ter, muitas vezes, as vias poderem ser melhores, apesar de, às vezes, os veículos não estarem em boas condições, ainda o fator humano prevalece. É onde nós temos que atuar. Próximo. Então, só resumindo o slide anterior, né? Os defeitos nas vias, 6%, problemas com veículos, 6%, fator externo, 5%, fator humano, 83%. E o que é esse fator humano? São as infrações e as imprudências, né? Que causam essa violência viária. As infrações é aqueles fatores de risco que a gente conhece. Dirigir embriagado, furar o sinal fechado, ultrapassagem proibida, etc, etc. Mas, além desses fatores de risco, além dessas infrações cometidas constantemente, né, por alguns motoristas, nós temos que saber mais na educação para o trânsito. Porque as pessoas, será que, como eu já coloquei antes, tem pessoas que sabem do risco, mas preferem correr o risco. Por que ela faz isso? Sabe que não pode falar no celular, tem percepção do risco, aparentemente tem, né? Talvez não tenham percepção total do risco. Mas elas têm conhecimento desse risco, já ouviu tantas vezes falar que não fale no celular quando está dirigindo, não use celular no volante, etc. E ela faz mesmo assim.
Então, por que ela faz? O que está por trás da infração? Pode pensar, por favor. E nós temos aqui um slide que nos dá algumas possibilidades, né? Por que uma pessoa fala no celular enquanto dirige? Precisaria de uma pesquisa com essas pessoas para a gente poder saber realmente os motivos que levam a pessoa a fazer isso. Pode ser que ela não saiba, que eu acho pouco provável, eu penso que a maioria sabe. Ou, se ela sabe que não pode, ela talvez pense que não é tão perigoso. Ah, exagero. Não é tão perigoso, sempre fiz isso. Né? Quando eu dirijo todos os dias, falando no celular, meus amigos também fazem isso, meus familiares, nunca aconteceu nada. Então, não é tão perigoso, é exagero. Ou todo mundo faz. A questão cultural, né? No caso de não saber que é tão perigoso, é questão de imperícia. Ou será que ela pensa, para ela, a segurança não é prioridade, e sim aquela ligação que ela está tendo. Aquela ligação ou aquela mensagem é mais importante do que a segurança. Talvez seja uma mensagem de um bom negócio, de um relacionamento, enfim. Qualquer motivo é mais importante do que a segurança. Ou ela acredita que acidente é coisa do destino. Só vai acontecer se for para acontecer. Se tiver escrito, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, então é uma questão de valores. Ela não percebe os riscos, né? Não há percepção de risco sobre usar o celular ou dirigir. Ou então ela não entende que o trânsito é um ambiente compartilhado, que tem várias pessoas junto, falta de percepção, não só de risco, como percepção sensível, de olhar para o outro, que também não há está relacionado também a valores. Então, são possibilidades, pode ser impunidade, né? Poucas pessoas, pela quantidade de pessoas que a gente percebe, que a gente vê, falando no celular, usando o celular enquanto estão dirigindo, é só você parar em qualquer rua, avenida, e ficar observando. Pela quantidade de pessoas que fazem isso, são muito poucas que são autuadas, muito poucas são penalizadas. Então, existe a impunidade, sim, e as pessoas sabem disso, sabem que existe. Então, pode ser esse o motivo também. Não, é preciso pesquisar a raiz do problema, o que está por trás da infração e atuar nisso, né? Atuar nessa questão. Esse é o papel da educação para o trânsito. Fornecer conteúdos, descobrir metodologias para fornecer conteúdos, para que haja a percepção de risco, para que haja a conscientização e a prática de atitudes seguras. Podemos passar para o próximo, por favor? Por que coloca a vida é uma pergunta, né? Pessoas inteligentes e não colocam essa vida em risco. Pais que cuidam das crianças, né? Cuidam, levam no pediatra, cuidam para ela não se machucar em casa, colocam várias proteções na tomada, enfim, e dentro do carro deixa ela sem um equipamento de proteção. Às vezes fica difícil realmente entender o ser humano. Realmente nós precisamos da psicologia para isso, para entender o comportamento humano, para daí descobrir, pesquisar metodologias para trabalhar e tentar transformar esse comportamento em comportamentos mais seguros, mais humanos, né? Mais sensíveis, como você colocou. E realmente, Beth, a sensibilidade ela vem antes. Inclusive, a minha pesquisa de mestrado foi sobre isso, a percepção sensível, sobre campanhas educativas. E que nós, como eu coloquei antes, quando a gente vê as coisas vêm para a nossa mente, para o nosso consciente, pelos sentidos. Nós temos as sensações. Essas sensações é a sensibilidade, né? E elas podem acontecer ou não. As sensações, elas podem se transformar em uma percepção sensível ou não. Eu posso olhar e não assimilar aquilo lá, posso olhar e não vejo, né? E é o que acontece, tem pessoas com os olhos perfeitos, mas são cegos, porque
percebem a pessoa do lado, não percebem uma pessoa que está precisando de ajuda, não percebem o pedestre no trânsito, entre vários motivos, né? Vários exemplos que podemos dar. Então, quando eu uso meus sentidos para ver, para ouvir, eu tenho sensações. Essas sensações, umas vão para o plano A, outras para o plano B. As para o plano A são aquelas que são mais significativas para mim, que eu considero mais importantes. E a partir essas sensações que estão no plano A, vai haver a reflexão. E daí, a partir dessa reflexão é que poderá haver a conscientização, né? Então, é todo um processo, realmente. Mas tudo isso precisa acontecer. Então, se fala, eu acho até que na educação para o trânsito se fala pouco em sensibilidade, em sensibilizar, fala mais em conscientização. Risco, esse tema, eu já coloquei outras vezes que é necessário uma educação sensível para o trânsito. As pessoas precisam aprender a olhar para o outro, precisa da empatia. E, então, isso precisa ser trabalhado, claro que junto com a psicologia. Já existem alguns programas de psicologia do trânsito que atuam também na educação. Porque, da mesma maneira como a gente, que somos da educação, sentimos essa necessidade da psicologia, a psicologia também sente a necessidade de dar continuidade. Eles têm o conhecimento sobre o comportamento humano e eles sentem essa necessidade de tentar melhorar esse comportamento e fazem trabalhos educativos. É bem importante essa parceria. Mas agora, colocando um pouco mais na questão prática, né? Que tipo de educação para o trânsito nós precisamos promover? Tendo em vista que nós vimos que nós precisamos sensibilizar, que nós precisamos promover a percepção de risco, né? Então, que tipo de educação? Pode me passar, por favor? A educação, seja para o trânsito, ou qualquer tipo de educação, ou qualquer atividade que eu faça, que envolva educação, ela precisa ser interessante, né? Eu coloco informações, coloco dados, seja numa palestra, seja numa aula, ou qualquer tipo de atividade, são mostrados dados. Se essas informações, se a metodologia que eu usei para colocar essas informações, se ela for interessante, se for para a criança é um tipo de metodologia, para a jovem é outro. Nós não podemos pensar que nós podemos usar as mesmas metodologias, a mesma didática para todos os públicos. Então, é preciso conhecer o público, para daí, então, eu planejar minha atividade educativa de acordo com esse público. Porque essa atividade, ela precisa ser interessante. Porque se ela não for interessante, não vai haver... Eles não vão prestar atenção. Não vão ficar atentos ao que está sendo colocado. As pessoas podem até estar observando, estar ali presente na sala, estar no bate-papo, enfim, estar na aula, mas a mente não está ali, ela não está atenta. Não estando atenta, não vai haver interpretação, não vai haver a compreensão. Se a atividade for interessante, as pessoas, o público, né, se for interessante para eles, se for interessante para determinadas pessoas, haverá a atenção, vão ficar atentos, haverá a interpretação, né? Se a mensagem for clara, haverá interpretação. Também, se eu não usei uma didática boa, se eu não usei uma metodologia boa, claro, como eu coloquei, não vai haver interesse, mas eu posso ter usado uma metodologia legal, mas a mensagem não ficou clara. Eu procurei trabalhar com jogos, que as crianças adoram, né? Só que a questão do jogo ficou tão forte que a mensagem não ficou clara naquele jogo. Daí não vai haver interpretação, também não vai acontecer nada. Vai ser bom jogar, se divertir. Agora, se a mensagem, se houve, a didática foi adequada, a mensagem está clara, vai haver interpretação. E a partir do momento que as pessoas interpretarem isso e acharem que aquele conteúdo, aquela mensagem é significativa para a sua vida, é significativa para o seu trabalho, enfim,
né, no seu dia a dia, haverá, então, a aprendizagem, porque vai haver a sensibilidade, vai haver a conscientização. E a partir dessa aprendizagem que acontece a aquisição de conhecimento e todo o resto, né? Conhecimento e a prática de atitudes seguras. Então, mais ou menos por aí. Esse é só um exemplo de como acontece esse processo de aprendizagem, que também está relacionado à psicologia da aprendizagem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a educação para o trânsito nas escolas. Porque eu penso que é o foco interessante para o público que trabalha já com... Muitos trabalham já com educação, né, pedagogia, então tem bastante relação com isso. Então, como é que está a educação para o trânsito nas escolas hoje? Nós temos o Código Nacional de Trânsito, o artigo 76, que prevê... Já estamos cansados de falar sobre isso, né? É verdade. O artigo 76 é a educação para o trânsito, deve ser trabalhada em todos os níveis de ensino. Então, mas isso está lá desde 98, né? Porém, isso tem acontecido muito pouco, diante do país extenso que nós temos, são casos esporádicos, alguns até muito bem feitos, com resultados positivos, porém, a quantidade é muito baixa, né, de educação para o trânsito. Muitos professores não sabem nem o que é isso, o que é educação para o trânsito. Então, mas está ali. Então, a primeira legislação que nós temos, uma das primeiras é essa, do Código. Depois nós temos outras. Pode passar, por favor. Também temos os PCMs, que foram implementados um pouquinho depois do Código, né? Que coloca que a educação que o trânsito é um tema transversal local. Os PCMs colocam vários temas transversais, nacionais, e o trânsito está sugerido como um tema transversal local. Embora ele possa ser trabalhado juntamente com outros temas transversais, que é a saúde, claro, quando falamos de saúde, podemos falar de trânsito ou vice-versa. Ética, meio ambiente, está tudo relacionado com a questão do trânsito também. Então, não há, assim, aquela necessidade de ter trânsito ali, porque nós podemos perfeitamente trabalhar o trânsito dentro dessas temáticas. Pode passar, por favor? Eu não vou me atentar isso só para a gente ir um fator na questão histórica, né, de como que vai acontecendo a educação para o trânsito e como é que ela até chegarmos no dia de hoje. Desde 2009 veio a portaria, que até então nós tínhamos o Código, artigo 76, tínhamos os PCNs, mas dizendo que tinha que se trabalhar a educação para o trânsito, mas não dizia nem quando, nem como. Daí veio as Diretrizes Nacionais de Educação para o Trânsito, que é a portaria 147 do DENATRAN, 2019, nos dar orientações de como trabalhar. Aí surgiu a possibilidade colocada lá de trabalhar como tema transversal, embora isso tivesse sido citado nos PCNs, mas não estava muito claro, tendo em vista que não tinha detalhes de como fazer isso, né? Só temas transversais. Nas diretrizes são colocados conteúdos, exemplos, então veio como apoio ao trabalho de educação para o trânsito nas escolas. Mas mesmo com as diretrizes, o trabalho de educação para o trânsito nas escolas continuou sendo ainda muito pouco. Pode passar para o próximo. E em 2017, então, veio a Base Nacional Comum Curricular. E agora sim, nós temos nos documentos da educação, nos documentos do MEC, colocado que o trânsito deve ser trabalhado nas escolas, que ele é um tema transversal, juntamente com outros 15, né? São, no total, são 15, isso mesmo, distribuídos em 6 macroáreas. Pode passar para o próximo, que daí a gente consegue visualizar bem como que está distribuído. Nós temos ali no centro, né, os temas contemporâneos transversais, lá da BNCC. Em voltas temos as macroáreas, ciência e tecnologia, meio ambiente, economia, saúde,
multiculturalismo e embaixo, né, cidadania e civismo. A educação para o trânsito está nesse, cidadania e civismo. Junto com vida familiar e social, tem educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito, estou conseguindo ver aqui, valorização do idoso, né? Então, tá ali, todos esses temas, esses temas que citados devem ser trabalhados no ensino regular, no ensino fundamental, na educação infantil. Eu acho que o ensino médio já entrou também, não posso agora falar com certeza que estava ainda em processo. Então, a educação para o trânsito, ela consta lá na BNCC para ser trabalhada juntamente com os conteúdos curriculares de maneira transversal. Então, isso serve para embasamento dos projetos, serve de subsídios para as atividades educativas, para os programas, para as campanhas, né? Não é mais uma sugestão, é para ser trabalhado realmente. Consta na BNCC. Agora, então, depois a gente pode conversar mais, caso tenham alguma dúvida com relação a essa questão da educação para o trânsito nas escolas, dentro da legislação, né? Mas a Beth me pediu que eu falasse sobre o Conexão DENIT, que é o projeto que eu estou atuando, que está em conformidade com a BNCC. Que a BNCC, ela está estruturada com competências e habilidades. Então, cada disciplina tem competências, várias competências. E essas disciplinas, além das competências, elas têm objetos de conhecimento. E esses objetos de conhecimento possuem habilidades, que é o que a competência é o que a criança, o que os estudantes precisam saber, o que eles precisam aprender, o que eles precisam ter conhecimento. E as habilidades é o que os estudantes precisam fazer, né? Então, o programa Conexão DENIT, ele foi estruturado, o modelo conceitual. Eu até iria entrar mas como eu não estou conseguindo compartilhar a tela, eu teria pensado em entrar no site para poder mostrar, mas eu acho que eu explicando vai ficar, qualquer coisa a gente pode tirar dúvida depois. Eu iria mostrar como que entra nas atividades, mas é bem tranquilo, não tem mistério nenhum. Então, o programa Conexão DENIT, ele foi produzido a partir de um modelo conceitual, contextualizado com a Base Nacional Comum Curricular. Ele possui competências e habilidades, possui o conteúdo curricular, o conteúdo de trânsito, competências e habilidades relacionadas, a habilidade da base, né, ele está ali, conforme a habilidade da base, conforme o objeto de conhecimento da base. E foram elaborados os conteúdos de trânsito com competências e habilidades relacionadas ao tudo. Então, são várias atividades. Nós temos os temas por ano, né, os que nós chamamos de subtemas, que temos os temas mais genéricos, divididos em primeiro e segundo, terceiro, quarto e quinto, e do sexto ao nono. Daí, cada ano tem um subtema. A partir desses subtemas foram desenvolvidos os conteúdos com competências e habilidades, e em seguida foram desenvolvidas as atividades. Então, o programa Conexão DENIT, ele é composto, nós temos a ação A, que eram as atividades, que é a parte que eu mais atuei, na parte das atividades. Hoje nós temos 144 atividades, estão quase todas já publicadas, ainda faltam algumas para serem publicadas no portal, mas elas estão todas já nos finalmente. E o programa também prevê cursos abertos, que deve ser lançado em breve, e curso para os professores, para mostrar essa metodologia de como trabalhar, que foi encerrada uma turma recém, só que essa turma foi dirigida para alunos, para professores convidados das superintendências do DENIT. Então, foram os
servidores do DENIT que fizeram também um curso de educação para o trânsito antes, né? A gente teve um curso específico para os servidores do DENIT de todo o Brasil, e esse pessoal teve oportunidade de visitar as escolas, claro que veio a pandemia, tudo isso foi um pouco dificultado, né? Mas eles conseguiram, né, visitar as escolas, a Secretaria de Educação, convidando professores para participarem do programa. Apesar da pandemia, foram mais de 1.000 professores que participaram dessa primeira turma do curso, que foi o projeto piloto, né? Então, nesse curso são apresentadas as atividades, elas possuem várias partes. Além do conteúdo, das habilidades, das competências, ela tem uma seção que se chama Conectando Saberes do Trânsito. Essa seção, ela dá conhecimento, porque às vezes eu coloco lá o conteúdo e o professor, ele não tem ainda conhecimento desse conteúdo para poder trabalhar com seus estudantes. Então, a parte da seção de Conectando Saberes traz informações relacionadas de uma maneira bem clara, bem simples e objetiva, relacionada àquele conteúdo lá da atividade. E a atividade, ela é feita sempre de maneira transversal, envolvendo o conteúdo, tanto o conteúdo do objeto da BNCC, a habilidade, quanto o conteúdo que foi eleito, né, no trânsito para se trabalhar dessa atividade. No portal, o interessante desse programa é que ele é inovador, no sentido de que nada é entregue para o professor pronto. O professor ele vai poder organizar essas atividades conforme o conteúdo curricular dele, conforme o planejamento, porque ele não precisa seguir uma sequência, que a gente tem visto muitos programas, alguns até muito bem feitos, né? Porém, eles possuem uma sequência. Então, muitas vezes o professor, no manual de educação para o trânsito, no material didático, paradidático, ele consta lá que o professor deve trabalhar em matemática, por exemplo, digamos, no 4º ano. Ele vai trabalhar, o conteúdo lá mostra que ele deve trabalhar multiplicação e trânsito, a atividade lá, que está no material paradidático. Mas no planejamento, o professor está trabalhando fração, então ele não vai parar o seu planejamento para trabalhar multiplicação por causa da educação para o trânsito. Sim. No Conexão DENIT, isso não acontece, porque o professor, lá no portal, ele clica lá vocês têm acesso, se quiserem, a todas as atividades que já estão publicadas, já tem diversas, basta fazer o cadastro, né? Daí, a partir do momento que faz o cadastro, preenche os dados, cria login e senha, acessa, é só colocar ali, se vocês colocarem no Google, Conexão DENIT, vai aparecer o primeiro site que aparece é o site do curso. Esse vocês não vão conseguir acessar. Mas no segundo está a Conexão DENIT, Labtrans UFSC. Labtrans UFSC é o site eu posso colocar depois, enviar para vocês o link, caso queiram acessar. Então, é só entrar lá no site e eu vou colocar aqui depois no chat. Então, entrar lá no site, se cadastrar, e lá já tem o botão, né, para clicar as atividades. Você clica lá, seleciona o ano escolar, tem do primeiro ao 9º ano, tem atividades, seleciona o ano, seleciona a disciplina, você pode selecionar todas, ou pode selecionar a que vocês acharem que precisam naquele momento, né? Geralmente o professor de 1º ao 5º, acaba selecionando todas as disciplinas, seleciona o ano, 2º ano, todas as disciplinas e vê. Daí vai ter atividade de português, de matemática, de todas, algumas tem uma, outras tem 2, e daqui a pouco vão ter 3, e assim, ele está em processo, né? O programa está em processo. Então, seleciona a atividade e daí vai vir em PDF, atividade para o professor e para o estudante. Para o estudante pode ser impressa, já tem espaço para colocar o nome do estudante para ele fazer, ou pode ser usado online, conforme for
o recurso que o professor tiver. E do professor, ele vem com essa parte do Conectando Saberes, com informações sobre trânsito, e com várias indicações, o que a gente chama de mediação. São várias indicações para o professor de o que ele pode ir além daquela atividade naquele momento, como é que ele deve proceder, são sugestões. E o gabarito, né, vem com as respostas da atividade. Então, é muito interessante, e além do professor ter essa flexibilidade de poder usar a atividade de acordo com o conteúdo curricular, ele, por exemplo, ele pode escolher o professor do primeiro ao sexto, ao quinto, como eu coloquei, ele pode escolher a disciplina que vai ser mais adequada naquele momento. De repente, esse mês eu vou trabalhar educação para o trânsito, eu acho legal trabalhar a cada 15 dias. Eu acho que fica bom, assim, a educação para o trânsito. Em 15 dias escolhe uma história do que tem história. Essa não acho que não dá, então vou ver outro, vou ver em matemática. Encaixou com o meu planejamento. Trabalha essa atividade de matemática. E assim, o professor do sexto ao nono, geralmente ele vai escolher a disciplina e selecionar todos os anos, né? Então, também vai vir todas as atividades relacionadas àqueles anos selecionados. Enfim, além desse banco de dados, os professores que participam do programa, eles podem enviar atividades para manter esse banco de dados, para complementar esse banco de dados. As iniciativas enviadas pelos professores, elas serão selecionadas, né, serão avaliadas e serão adaptadas dentro do nosso modelo, para que a gente tenha um padrão, né, um padrão de atividades que tenha todas as etapas necessárias. Então, elas serão complementadas com o que falta, com as partes que faltam, serão adaptadas nesse sentido. E o professor será o autor dessa atividade que, depois dela estar de acordo com o modelo, ela vai lá para o banco de dados e vai poder ser acessada em todas as escolas do Brasil. Então, é um projeto muito bacana. Eu trabalho com educação para o trânsito há muito tempo. Era o meu sonho trabalhar num projeto assim que tivesse flexibilidade, que fosse inovador, e o Conexão DENIT, ele tem essa proposta. Bem, gente, pode passar para o próximo. Eu não sei se eu falo demais, né? Eu só vou ler um poema do que eu fiz por percepção, por esse tema desse ano, para daí a gente poder conversar sobre as dúvidas que vocês tiverem. Pode ser assim? Pode. Então, perceba o risco, proteja a vida. Ao atravessar as ruas, rodovias e avenidas, use a faixa de pedestres. Seja uma pessoa precavida. Olhe para todos os lados, ver e ser visto é a medida. Pedestre, ao atravessar as vias, perceba o risco, proteja a vida. Ao pilotar a moto, vá na velocidade permitida. Use sempre o capacete e fique longe da bebida. Deixe o farol aceso na trajetória percorrida. Na moto, motociclista, perceba o risco, proteja a vida. Pode passar para o próximo, por favor. Chegou minha neta aqui. No automóvel, seja sempre uma pessoa prevenida. Use o cinto de segurança em qualquer distância percorrida. E lembre sempre desse cuidado às pessoas esquecidas. No automóvel, use sempre o cinto. Perceba o risco, proteja a vida. No trânsito, há movimento de chegada e de partida. No trânsito, há regras que devem ser seguidas. No trânsito, há pessoas que, por descuido, são atingidas. No trânsito, cidadão, perceba o risco, proteja a vida. Bem, gente, estou à disposição para esclarecimentos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada, Irene. Foi assim, como sempre, né? Como sempre, você é uma pessoa assim que contribui muito, que socializa, que é muito estudiosa, né? E gosta do que faz, né? Isso é o que eu digo sempre para os alunos que estagiam conosco no Detran, que é importante no cotidiano do professor que ele goste de ser professor, que ele goste de ser educador, porque apesar de todas as dificuldades que, ora, nós encontramos, mas quando a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, a gente consegue fazer, e faz bem feito.
assim como você faz bem feito, né? Nós somos até honrados em ter você aqui no Brasil e que sempre está contribuindo com todos e com todas, sempre aberto, sempre socializando o seu saber. Isso é muito importante e a gente agradece. Agora nós estamos abertos para aqueles e aquelas que queiram fazer alguma pergunta. Deixa eu ver a professora Irene. A professora Irene, ou a professora Inês, está aqui também do Detran, Irene. Eu já vi, a Inês está ali, né? Guedes, pode ligar o... Posso falar, Betinha? Pode. Para ela. Professora, a senhora, só posso lhe dizer que a senhora é a nossa musa inspiradora, né? A gente sempre vê como aquela inspiração da educação. Eu gostaria de fazer um comentário bem naquilo que você falou, a questão de ter conhecimento para poder se trabalhar uma educação de trânsito que realmente seja eficiente. Eu acho que nós ainda estamos muito na contramão disso, não é? Falando mais da nossa característica regional, o Manuel comentou alguma coisa, mas a gente vê muito isso, por exemplo, você falou, né? Nós não temos uma pesquisa que mostre qual a nossa maior problemática. Nós até temos pesquisa, mas nós não atuamos aonde o problema realmente está acontecendo. Nós temos os bairros com os maiores índices de acidentalidade e mortalidade relacionada à morte, relacionada à questão do pedestre. Existe a pesquisa, mas a gente quase não tem nenhum trabalho nestas áreas. E aí, eu concordo plenamente. A gente precisa ter estudo para atuar aonde o problema pede, senão não resolve. Aí eu estou trabalhando, um exemplo, num bairro onde o maior problema é ciclista. Aí eu estou trabalhando bebida, por exemplo. E há uns 15 anos eu faço uma pesquisa. Em todas as operações que eu trabalho, eu tenho, acho que, em torno de 40 mil dados que mostram que aqui naquela área o maior problema é o não uso do cinto de segurança. Nós não temos nenhum trabalho lá. A gente fica assim muito angustiado, porque a gente quer que dê certo, né? E o educador ele sonha com isso, com algo que dê certo. Mas é lamentável ainda, nós temos que trabalhar o conhecimento, ter esse conhecimento sobre a necessidade do problema para poder atuar nele. Ainda vejo isso assim como uma grande falha nossa aqui no trânsito, que é um problema de gestão, é grave, tanto que a década, né, colocou gestão como um dos objetivos número 1 para melhorar a questão do trânsito no mundo, mas a gestão vai na nossa contramão, a gente fica numa luta que não tem fim. Mas a gente danadinhos, né, Betinha? A gente continua lutando aqui. Professora, um abraço para a senhora é maravilhosa. Obrigada, um abraço, meninas. Realmente essa questão da pesquisa, ela é importantíssima, e nós precisamos ter mais pesquisa, e que elas sejam mais confiáveis também, né? Porque muitas vezes as pesquisas, elas não, como ali, a gente, DataSUS, DPVAT, não dá os mesmos números. Claro, justifica-se pelo fato de ser 3 anos, um e a outra é anual, então, às vezes, há uma diferença de um ano para o outro, né? Acontece, a violência viária aconteceu em um ano e o seguro DPVAT, embora que eles podem colocar nos seus formulários o ano que aconteceu, enfim, não sei qual é a justificativa, né? Na época teve fraudes no DPVAT também, não sei se por isso que existe essa diferença, devido a dados que não são reais, que geralmente é mais alto do DPVAT. Mas o Denatran também, as pesquisas não estão atualizadas. Existe agora projetos de unificar todas as estatísticas. Eu acho que isso vai ser ótimo. Acho que logo vai começar já a ser colocada em prática essa unificação. Eu penso que, além da unificação, deve ser ampliado, principalmente no seguro DPVAT. Eu acho que é um grande momento de colher mais informações do acidente, mais informações dessa violência viária, o que aconteceu. Porque, às vezes, lá no SUS, às vezes, a gente não consegue colher tantas informações. As pessoas estão numa situação que não podem, às vezes, nem sabem,
tem capacidade de dar tantas informações. Mas no momento de requerer uma indenização, ela vai se sentir até na obrigação de preencher tudo que eles perguntarem, até para poder conseguir a indenização de que tem direito, né? Então, mas eu já sugeri isso, vamos torcer para que eles acabem ampliando esses relatórios e a gente tem uma pesquisa com mais detalhes, estatísticas com mais detalhes. Irene, eu quero colocar uma reflexão também. Eu tenho participado desses eventos online e eu vejo assim, o Denatran parece que está assim, preocupado, tem esses dados estatísticos que vão lançar esse projeto, mas também eu penso assim, como você está aí no DENIT, né, está perto mais dos pensadores do DENIT, que estão perto do lado de Brasília, assim, da gente poder avançar no aspecto do artigo 76, no seu parágrafo único, com relação à parceria, a trazer as universidades, principalmente as universidades públicas, que é nas universidades públicas desse país que nós temos a pesquisa, né? A pesquisa verdadeira, né, aquela pesquisa detalhada, não estou desmerecendo as universidades particulares. As universidades particulares têm, mas a universidade pública ela tem um universo muito maior na pesquisa. Então, assim, uma sugestão, e eu já estou pensando nesses 13 anos que eu tenho de Detran, que o Denatran pudesse ver no Brasil todo as experiências que estão dentro do ensino superior e, de repente, convidar essas pessoas para dialogarem com a equipe do Denatran para que o parágrafo do artigo 76 realmente saia do papel, porque é uma lei, mas é uma lei morta, né? Como o João Pedro, eu acho que tu deve ter participado parece que foi na segunda ou na terça-feira, o Fórum Digital, e o J. Pedro, né, que é um grande também mestre na área da educação, ele colocou bem claro e deixou bem claro que o grande desafio da educação para o trânsito, segundo momento da década, né, é com relação à aplicabilidade da educação para o trânsito. Como tu mesma falaste, existem algumas experiências dentro do universo do Brasil, mas é necessário, há mais de 20 anos o Código de Trânsito Brasileiro está em vigor, mas a gente só tem certas experiências, e não era para a gente ter certas experiências, era para que todo o universo escolar, desde a educação infantil até a universidade, estivesse falando sobre percepção de risco, proteja a sua vida, segurança e prevenção da vida, da sua vida e da vida do próximo, né? Trazendo as universidades para dentro das instituições que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. A gente sente muita falta disso. O Detran começou, né, a ter esse papel, com a chegada dos concursados, a nossa chegada, né? Eu acredito que lá no DENIT, aí eu faço uma observação, porque todo mundo me conhece, sou uma pessoa muito aberta. O DENIT, agora o DENIT está aparecendo, né, Inês? Está aparecendo o papel do DENIT, mas por que está aparecendo? É igual o Denatran na época da Jussiara Rodrigues, que nós tínhamos formações, nós tínhamos livros, estudos, porque a Jussiara Rodrigues, ela puxava isso, era uma educadora, era também pesquisadora, ela gostava. O DENIT hoje... A questão, né? É questão da gestão, sem dúvida nenhuma. Hoje o DENIT está parecendo o papel do DENIT. Com quem? Quem está também lá à frente, lutando? Professora Irene Rios. Porque eu posso dizer que antes não se tinha o papel, o aparecimento do DENIT. Eu fico tão feliz que o DENIT está exercendo sua responsabilidade também. Porque o Sistema Nacional de Trânsito, todos nós somos responsáveis nessa questão da aplicabilidade da educação para o trânsito, cada um com seu papel, com sua corresponsabilidade, né? Então, é isso que eu queria, assim, expor essa minha reflexão também. Obrigada, Beth. O DENIT já tinha um projeto, já desde 2006, que ele tem projeto de educação para o trânsito, mas é claro que a gente sabe que o projeto, todo e qualquer projeto, hoje em dia, se você não fizer uma boa divulgação, ele fica pequenininho. Ele não cresce, tem que dar visibilidade, você tem que divulgar, né? Então, precisa alcançar as pessoas
onde elas estão, não basta, por melhor que seja o projeto, se você não colocar nas redes sociais, não ficar divulgando, enviando para as pessoas, insistindo, ele acaba se tornando pequeno e acaba até parando, né? Muitos projetos acabam morrendo por isso, por falta de apoio, por falta de visibilidade. Para mim é uma grande satisfação poder contribuir, eu acho que esse projeto, essa atuação do DENIT está sendo muito importante, eles investirem em educação também, não só em obras, que também são necessárias, mas que a educação, ela precisa estar junto, porque a gente sabe que, mesmo nas rodovias melhores, às vezes os acidentes mais graves acontecem nessas, então, essa precisa caminhar junto, né, educação com a infraestrutura, com a fiscalização. Nós sabemos também que a fiscalização por si só, ela não dá conta, ela precisa acontecer, mas apenas punir não está resolvendo, então nós precisamos educar junto com a fiscalização. Sem dúvida, sem dúvida. Alguém quer colocar mais alguma coisa, mais um diálogo, uma observação, uma pergunta? O Auricélio queria fazer uma pergunta. Ou não? Pode ligar seu microfone, Auricélio. Primeiramente, queria dar uma boa noite a todos e a todas, né? E realmente é muito interessante essa participação nesse simpósio. Eu gostaria de perguntar para a professora Ilene sobre a questão do programa didático, né, que ela citou no início da palestra. Como é que eu posso fazer para ter acesso a esse material, né? Que acho que eu trabalho também na parte de educação em CFCs, né? A gente tenta trabalhar muito em questão de conscientizar o nosso aluno, né, que o que ele tem, em relação ao que ele adquire conhecimento, não fique restrito na sala de aula, né, que ele coloque isso em prática no dia a dia, né. A gente percebe que alguns alunos, assim, têm uma certa resistência em aplicar isso depois que são habilitados, né. A nossa cidade aqui não é tão grande, a gente percebe muitos alunos habilitados depois do trânsito, e às vezes certas infrações que eles cometem, a gente percebe, né, a gente fica imaginando, né, assim, eles aprenderam, ficaram uma carga horária de 45 horas dentro de sala de aula, mas, não sei, tem uma dificuldade de colocar isso em prática, né? O respeito à questão às leis de trânsito, né? Por mais que eles saibam que existe a punição, a penalidade, medida administrativa, mas, não sei, acho que tem aquela sensação de, não sei, de impunidade, né? Eu acho que isso acaba criando, assim, uma barreira para eles colocar em prática o que eles aprendem em sala de aula, né? Deve ser sobre... o que você está falando é do guia didático de educação para o trânsito, do início da palestra, né? Isso? Porque de repente colocar isso... Sim, você pode... Porque eu tenho um grupo no Facebook, que é Educação para a Segurança do Trânsito. Você pode... Quem quiser participar, também estão convidados, né? Muitos, acho que daqui já participam. Mas você pode fazer contato a partir das redes sociais, ou então você pode acessar direto o site, institutousar.com.br/cursos. Eu vou colocar aqui no chat, e lá você se cadastra, e daí é liberado o acesso para você poder visualizar e baixar o material necessário que está lá no Guia Didático da Educação para o Trânsito. O Guia Didático, ele tem várias unidades, tem uma unidade específica de campanhas educativas, tem uma de legislação de trânsito, de educação para o trânsito nas escolas, a música na educação para o trânsito, contação de histórias, enfim, tem vários materiais lá relacionados à educação para o trânsito. Ok, eu fico agradecido. Tá? Imagina, a satisfação é minha. Muito grato. Então é isso, só isso, tá? Muito obrigado aí pela poder participar desse simpósio, né? Muito, muito enriquecedor, tá? Vou sair dessa noite aqui com outra visão do que é a educação para o trânsito. Alguma coisa a mais? Alguma pergunta? Alguma interrogação? Alguma reflexão que queiram colocar? Se
Então, acredito, professora Irene, que todos estão contemplados, estão, assim, embebecidos, né, por esse, mais uma vez, esse conhecimento, né? Você, como sempre, é maravilhosa, você é uma pessoa, assim, muito bacana, muito, está no nosso coração, de todos nós. Eu acredito que todos que estão aqui, que participaram desse momento, né, dessas horas maravilhosas, com certeza irão seguir você. Assim como nós seguimos, né, onde a Irene está, a gente vai lá, escuta ela, aí aprendizado, e é isso mesmo, a educação para o trânsito aqui no Brasil, a gente precisa estar unidos, né? Sim. Unidos juntos, porque nós temos também dificuldades, assim como qualquer educação desse país tem a sua dificuldade, nós temos as nossas dificuldades também, perpassa muito da questão também, muito da gestão, acho que essa nova década, que agora começa a partir de 2021, esse segundo momento da década, é urgente que aqui no Brasil dê uma guinada na questão da gestão, né? Porque tudo também é gestão. Se a gestão for eficiente, eficaz, nós vamos conseguir realmente trabalhar essa questão da percepção da vida, da percepção do risco e da proteção da vida. Se nós tivermos realmente gestão. Agora, se nós não tivermos, não vamos deixar de não trabalhar, porque a gente trabalha, mas com uma certa dificuldade. Mas a gente tendo esse apoio maior da gestão, nós vamos alcançar melhores dados estatísticos. O Brasil sai dessa figura assim, né, diante do papel do trânsito do Brasil. O Brasil no mundo é muito, coitado. Está cada vez mais chegando aos patamares de um Brasil, de um país altamente perigoso na questão do trânsito também, né? E isso é muito preocupante para nós que somos educadores e educadoras desse país. Então, para nós foi assim maravilhoso termos embebecidos esse momento contigo. Agradecemos, daqui a pouco a Diana vai falar, mas eu agradeço em nome do nosso grupo de pesquisa, de nós também, servidores do DETRAN, que alguns colegas estavam aqui também, e de outros municípios também, né, o professor Manuel, o professor Rafael, que não sei se ainda está aqui também, que está aqui de Belém, mas ele é um grande estudioso também na linha do trânsito, de legislação de trânsito. Então, o nosso muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Imagina, que agradeço. Hoje eu estava vendo nas lembranças do Facebook, foi em 2011 que eu estive nessa época, primeira vez que eu estive em Belém, na Semana do Trânsito, fazendo curso lá no DETRAN. Que legal, que coincidência! Que maravilha, nada é por acaso, né? Uma coincidência maravilhosa. Mas esse momento aqui é fantástico, eu amei. Como sempre, a gente é fantástico estar contigo, trocando figurinhas. Obrigada. Então, passamos a bola para a professora Diana, né? A Diana está emocionada, liga o microfone. Microfone. Realmente, estou emocionada. Foi maravilhoso, professora Irene. A senhora nos motiva, nos instiga, nos inspira, nos dá uma energia tão positiva para continuar, sabe? A senhora tem esse poder, a senhora é poderosa. Muito bom mesmo ouvir, né? Trouxe muitas contribuições, nós só temos a agradecer e a pedir também, né? Porque nós vamos construir nosso livro acadêmico, como eu disse no início da nossa live. Nós estamos sistematizando os nossos artigos de pesquisa, de extensão, de TCCs, e nós gostaríamos de contar com mais essa parceria, né, com a senhora, ou em artigo ou em prefácio. Nós vamos conversar depois no privado, e quem sabe no Maio Amarelo já lançaremos essa obra, né? Sim, quem sabe, se Deus quiser. Olha, estamos fora do estado, além dos municípios que compõem o estado do Pará, temos também uma professora do Piauí, a Maria Pereira, né? Maria Micael Pereira. Ela está em Piauí, também ficou maravilhada em assistir esse momento aqui educativo, de aprendizado que nós tivemos contigo, Irene. Obrigada. Também estou muito, muito satisfeita com esse momento. Acho que essa troca é bom, porque a gente fica, né, às vezes fica muito centrada só nas redes sociais, e quando tem um momento assim, revive todo o processo dos cursos, das palestras, que é tão bom, né?
Esperar que logo a gente consiga fazer isso presencialmente também. Embora que eu acho que essa questão de fazer de forma digital, à distância, deve continuar, porque é mais acessível, é mais econômico, né? Então, sim, acho que podemos fazer das duas formas. Sim, sim. Portanto, que seja uma lição que a gente tenha tirado de todo esse momento, né? A possibilidade de fazer isso de maneira digital, atingir tantas pessoas em tantos lugares diferentes. Então, boa noite, agradecemos a participação de todos e amanhã continuaremos novamente, né, Diana? Isso, às 17 horas a gente inicia. 17h15 no máximo, porque tem que dar aquele tempinho, né, para os professores, os participantes entrarem na sala. E, professora Irene, convidamos você a participar também dentro do que for possível, com a sua agenda agora, Semana Nacional, né, todo mundo fica agitado, né? Mas se puder acompanhar nossas ações também, vai até sexta-feira. Agradeço. Tá bom? Vou tentar acompanhar. Tá. Obrigada. Agradecemos também. Muito obrigada e boa noite.